O que vocês acham da Copasa e Sanepar? Eu Pode ir. não, eu não acompanho tanto o setor, então eu vou passar para a Lu, assim, eu acompanho um pouco mais a Sabesp e até eu sei que não é a tua pergunta, mas eu tenho visto a empresa ultimamente sendo afetada totalmente por questões políticas e algumas pessoas achando já que, poxa, a Sabesp agora é a nova porrada, vamos investir porque se o Tarcísio entrar... Foi o que eu já ouvi algumas vezes, se o Tarcísio entrar no governo de São Paulo, a Sabesp vai ser privatizada. Só que é um filme que a gente já viu no Já passado. vem se arrastando. Quem comprou Sabesp exclusivamente por conta da privatização não se deu bem. Agora sim, a empresa tem alguns pontos favoráveis. A questão, por exemplo, da apreciação do real, do dólar caindo, é positivo para ela, que tem boa parte das dívidas em dólar. Mas, assim, de certa forma, investir só pensando nisso não é uma boa razão de investimento. É. Mas, enfim, Sanepar e Copasa, Não, o eu que você concordo. acha? Eu acho que foi um setor, de novo, também muito afetado pela crise hídrica, né? Foi o motivo pelo qual eu acabei montando uma posição pequena em Sanepar, mais uma posição para acompanhar mesmo o papel. Porque, assim, se você tem na carteira, pelo menos eu sempre me coloco o compromisso de ler acompanhar. demonstração, acompanhar, participar de reunião, encher saco de gestor, tentar descobrir até LinkedIn, pô, quem trabalha nessa empresa aqui próximo dos meus contatos que eu posso ligar e ter alguma informação de chão de fábrica, sem necessariamente estar, né, enfim, nas cidades em que ela atende, em que ela tem concessão. Então, sempre dá para você tentar descobrir alguma informação de bastidor sem necessariamente ser uma informação privilegiada. Basta você procurar. Então, é um setor que sofreu muito por conta disso, então algumas empresas acabaram ficando bem descontadas. Sabesp, inclusive, eu tive uma posição Somos também. dois. Eu acabei vendendo, enfim, porque acabei vendo algumas outras assimetrias na minha carteira que eu considerei imperdível. Tipo, acabei comprando o Santander a R$15, né? Na época que eu vendi Sabesp, então eu achei que valia a pena. Mas é um setor que ainda tem muito valor para ser destravado. Na sua opinião, vale a pena investir ainda na Sanepar, com o preço que tá na Sanepar e Eu na acho que Copasa? sim, vale a pena. Eu acho que mais Sanepar do que Copasa. Eu acompanho Eu ia mais a falar Sanepar. exatamente isso, concordo. A Copasa ainda tem algumas questões muito complicadas, inclusive é um balanço muito ruim, afetado por alguns itens não recorrentes, mas que têm sido não tão não recorrentes assim, tem acontecido com uma certa frequência. Eu acho que a Sanepar tá com um balanço um pouquinho mais redondinho, tô até com ela aberta aqui, a gente tá até falando, né? Às vezes o software não HD aguenta, falha, né? não aguenta tanta coisa. informação, mas teve uma revisão tarifária muito mais favorável, né? Lembrando que essas são decisões feitas por órgãos estaduais, né? Então a AGEPAR, que é a entidade que cuida, enfim, dessas questões das revisões tarifárias, foi muito mais benéfica do que a Arsai, se não me engano, De que Minas, cuida né? de Minas. Não vou me recordar agora o nome, mas eu acho que é isso. Você teve um aumento de número de ligações, você tem um pipeline ali de cidades muito mais interessantes. Não sei se vocês sabem, mas o estado do Paraná, ele é muito bem ranqueado em termos de saneamento, né? E você tem também, pelo lado negativo, claro, isso aqui é um ano eleitoral e a gente tá falando basicamente disso. Só temos 3 estatais na bolsa, assim, vamos dizer, de empresas relevantes do setor, né? Então, assim, é um setor para você tomar cuidado, não vai ser de gigantescos dividendos, até porque você precisa de um montante considerável de investimentos no setor para cumprir o marco do saneamento, né? O objetivo até 2033, se não me engano. Então, assim, tem muito chão ainda pela frente, mas, de novo, é um setor que tem muitos gargalos, muito valor ainda a ser recuperado. Então, acho que nesse momento é muito mais oportunidade do que voltado para dividendo. Mas, de novo, são futuras excelentes pagadoras de dividendo. A gente está falando de concessão de 20, 30 anos. Você não pode simplesmente chegar para a Sabesp e falar, então, Sabesp, eu não gostei da revisão tarifária que você fez na minha conta, eu vou mudar de fornecedor. Não existe essa possibilidade. Você vai ficar sem água, você vai ficar sem fornecimento, né? Do saneamento na sua casa. Então, assim, é um setor que se beneficia por isso, né? Pela essencialidade do serviço que ela Perene, presta. né? Extremamente perene. Se fosse um setor ruim, a Itaúsa não teria comprado uma participação na EGE, Exatamente, inclusive. na EGE. né? Exatamente, é um setor que eu gosto verdade. bastante. Eu gosto bastante de Sanepar também. Eu sou um apaixonado pela Sanepar.
E eu acho que, e na minha opinião, a Sanepar, ela tá num preço bom. Até outro dia um seguidor virou pra mim e falou assim, cara, não é possível. Quanto que você ganha pra falar bem da Sanepar? Porque eu moro aqui no Paraná e eu tô puto, porque a Sanepar não faz isso, faz aquilo. E eu comprei ações da Sanepar porque você falou que gosta e despencou. E realmente, durante a pandemia, as ações de Sanepar despencaram, porque ela Sim. foi duplamente afetada, né? A questão da tarifa, que não podia subir, Sim. porque se o governador fizesse isso do Paraná, a população ia matar ele numa época de pandemia. E também teve A crise o que a Lu falou, crise hídrica. Sim. Pô, os reservatórios, cara, que sempre vinham em média ali de 90%, estavam em 50%, 45%, tava muito baixo. Então teve rodízio de entrega Inclusive, de agora o água. rodízio Acabou o rodízio. né? Exatamente. Então, assim, pô, isso vai aumentar ainda mais a receita de Sanepar. E a Sanepar, né, Lu, que vem com um balanço sempre positivo. Com todas essas dificuldades, é receita crescente, lucro crescente, tem uma margem legal, O endividamento paga dividendos, bom, né? é uma empresa muito bem gerida. Eu, na minha opinião, não faz sentido estar no preço que tá. Na minha Entre as opinião, três, humilde eu acho opinião. que é a melhor alternativa. Eu hoje. também acho. Em Se eu termos tivesse que de escolher. desconto de mercado, a gente tá negociando 0,7 vezes valor patrimonial. É, tá Sim, baixo, Zé, tá acho baixo. que É, agora o PL PL não, não- PL não Yield vou... interessante. PL não vou melhorar. Yield interessante, a única coisa que pesa um pouquinho pra mim é o fato dela... A política dela de distribuição de dividendos não me agrada muito. Esse fato dela anunciar semestralmente, assim, anuncia e Tem paga, razão. sabe-se lá Deus quando. Essa falta de... É, isso é Essa complicado. falta de previsibilidade me incomoda um pouco. Mas tudo tem seu preço. Eu acho que negociando a 0,7 vezes valor patrimonial tá valendo a pena, sim. E se Agora compara, desculpa, se compara Desculpa aí. muito Copasa com Sanepar. Sanepar. E eu acho que existe uma questão também a ser olhada, que é a gestão e a governança. Eu acho a Sanepar uma empresa mais bem gerida. Concordo. Agora, tem uma empresa que todo mundo me pergunta. Eu sou uma apaixonada por ela. Qual é essa empresa? Que o André sabe. Suspeito que começa com W. Não é essa. Não é essa? Começa com T. Ah, então deve ser Transmissão Paulista, você já falou. Taesa. Ah, Taizinha, linda. não é recomendação, amo a Taísa. Setor de transmissão, ganha bem, gasta menos, eu gosto. Vocês, que vale a pena investir na Taísa hoje? Vou investir, vale a pena? Neste preço, eu acredito que acho que já tá no preço. A Andou expectativa subindo de bem a dividendo. Taísa, né? É, Subiu acho bem. que Deu uma 42, recuperada Uns Uns 44 reais. quase, Não, eu nesse preço não Acima acho que vale a de pena entrar, 40 não. Acho que assim, existe um dividendo ainda de curto prazo a ser capturado. Pode ser que ela entregue um yield interessante mesmo nesse preço. Mas se a gente for olhar, o cara que entrou na bolsa nesse momento só pegou o IGPM subindo, né? Existe uma tendência de... pode ser que continue subindo, mas num nível num ritmo não tão alto quanto aconteceu nesses últimos 2 anos, né? Ou pode Existe até recuar. o talvez. refriamento. Se houver o recuo, a gente tem que lembrar que se as receitas são corrigidas pelo IGPM, pode ser negativo também. Então é pro mal Exatamente. e pro bem, né? Então assim, não sei se ela consegue entregar consistentemente o dividendo que tem entregado nesses últimos 2 anos. Então, eu particularmente vejo mais downside para a empresa do que upside na informação que temos agora. Pode ser que ela faça um grande investimento, enfim, e mude o Vocês rumo têm da Taísa empresa. na carteira? Tenho, Sim, tenho sim. sim. Acho que é a Mas quarta maior posição. Mas da minha assim, carteira. não é só pelo yield, né? Porque tem muita gente que acha que a estratégia de só o dividendos yield, é né? você olhar o yield. Se fosse assim, seria muito simples. Você ir atrás dos maiores yields e vamos comprar. Mas às vezes a empresa está entregando até um bom dividendo naquele momento. Só mas que de por um repente, quê? motivo. Exatamente. Exatamente. Então a Taesa é uma empresa fantástica, é uma empresa que tem um plano de expansão considerável, é uma empresa que pode eventualmente ser alvo de M&A, né? A gente Sim. sabe A que CEMIG quer fazer os que a investimentos, CEMIG né? quer vender a sua participação da Taesa, a ISA, que também controla a transmissão paulista, a CETEP. Assim, não faria sentido, na minha visão, você ter uma participação em 2 empresas concorrentes ou do mesmo setor, parecidas demais. Então, muita gente fala que poderia ser uma coisa só, enfim, especulações. Não dá para você comprar uma empresa só baseado nisso, sob a hipótese dela virar alvo de fusão, de aquisição. Mas assim, eu acho que a Taesa, ela agrada muito as pessoas pela previsibilidade, assim como a Transmissão Paulista. Então, se você às vezes está olhando um fundo imobiliário ou olhando uma Taesa, pode ser uma porta de entrada também para você na Exato. bolsa. Não vai se assustar tanto, né? Eu acho que assim, comprando ao preço que está hoje, você não estaria fazendo um mau negócio. Mas eu acho que ao mesmo tempo Não é o melhor não é o negócio melhor no do momento. mundo.
Eu acho que você Concordo.